pessoal, eu sou Fátima Carvalho, eu tô aqui no Pet Art com Lamax, né, com mais uma aula de quilling para vocês. E hoje uma sugestão muito bonitinha aqui de um quadrinho, né, no bastidor, uma guirlandinha, na verdade, enfeitada com umas laranjinhas, limãozinho, aqui um tema de cozinha para decoração. Tenho feito muita coisa de decoração com quilling, acho que é muito legal enfeitar a casa, né, renovar. Você tá lá enjoada daquelas mesmos enfeites, mesmas coisas, pega lá o material que você tem, papel, se não tiver, compra o kitzinho, né, de ferramentas, e não é muita coisa, as tirinhas só, e já começa, renova tudo, de repente as pessoas gostam, começa a vender. Acho que é uma técnica muito legal. Quilling, para quem não conhece, mesmo que nunca tenha feito, uma aulinha você já pode fazer, porque é bem tranquilo, eu vou explicando direitinho aqui, é bem gostoso. Então hoje essa guirlandinha aqui para a cozinha, tá? Então a gente vai começar com a laranjinha aqui. O limão é igual, eu só mudo a cor, né, do laranja pro verdinho. Então vou fazer uma só, porque as duas são iguais, é só um pouquinho menor e a variação de cor. Então aqui como se fosse uma laranja, né, uma fatia de uma laranja aqui. Então o que eu vou fazer? Tirinha laranja. Lamax já tem as tirinhas cortadinhas também, que facilitam muito, tá? Vem com o pacotinho aqui com as cores variadas, um tamanho bom, assim, um comprimento bom das tirinhas. Rende bastante, dá pra fazer muita coisa, então já facilita, né? Que não precisa cortar as tirinhas, já vem cortadinho. Então vou enrolar, vou precisar do gabarito, porque eu preciso de todas as pecinhas iguais, sempre que eu preciso dar essa simetria, assim, né? Eu quero as pecinhas todas do mesmo tamanho, o gabarito ajuda muito. Então eu vou enrolar sempre aqui na ferramenta para quilling, que tem uma fenda aqui, ó, para quem não conhece, tá começando hoje. Ponho bem na pontinha aqui e enrolo. Então vou enrolando, vou enrolando. Não precisa de muito peso, assim, pode deixar as mãos mais leves, porque é uma pecinha que eu vou soltar. E aí eu vou medir aqui, ó, tá? Escolho uma medida aqui, tiro e colo a pontinha. Vou ter uma gota um pouco mais gordinha, assim, tá? Não precisa ser uma gota nem muito alongada, nem muito gordinha, uma gotinha assim, tá? Vou fazer 8 dessas, tá? Então vou repetir, vou fazer várias iguais e vou ter 8 assim. Depois que elas já estiverem todas prontinhas, a laranjinha aqui, é como se fosse a massinha da laranja. Então tem o gomo da laranja, não tem aquela massa mais branquinha? Então para dar essa cara, né, dessa massinha, eu vou pegar um beijinho aqui, porque não chega a ser branco, né? Ela é um tomzinho de bege, assim. Tento aproximar do real da laranja. E eu vou dar uma envolvida aqui, ó, só umas 2 voltinhas, ó. Pressiono aqui, dou uma volta, 2 voltinhas só pra dar uma camadinha desse beijinho aqui, tá? Pra representar a massinha da laranja. E colo aqui. Vou repetir isso em todas as 8 pecinhas, então vou fazer 8 iguais a essa, então enrolei, coloquei para medir no gabarito, dei o formato de gota, envolvi aqui com o beijinho e vou fazer isso 8 vezes, tá? Vou precisar de 8 dessas. Depois, com as 8 dessas, eu vou juntar e como se fosse uma flor aqui, ó, tá? Vou fazer uma aqui, deixa eu só envolver mais uma, para mostrar como é que eu vou juntar as 8. Então aqui, envolvo. E o quilling vem crescendo tanto, né? Tanta gente descobrindo o quilling, tanta gente interessada em cursos, tanta gente comprando as peças nas feiras e procurando. Na última mega do ano passado, um monte de gente lá atrás das ferramentas, atrás das novidades para quilling, porque tá crescendo mesmo. É uma técnica que vem ganhando espaço. Aí
E muito tranquila, assim, tranquila de aprender, não vai muito material, acho que é bem bacana para quem está buscando uma coisa nova, ou quem já trabalha com outras técnicas que pode juntar com o quilling, é bem legal. Então aqui tiro o excesso, eu sempre dou o acabamento na pontinha da peça, tá? Para a emenda não aparecer, então dá um acabamento mais bonitinho. Então aqui, ó, depois eu vou juntar as 8 na lateralzinha assim, ó. Então cola na lateral da pecinha, junto, e vou formar como se fosse uma flor, tá? Ó, vou juntando aqui, ó, as 8, que vai ficar assim, ó. E aí no meio, para não ficar um buraco, é um círculo com meia tirinha. Então meia tirinha e depois eu vou contornando com essas gotinhas aqui, tá? Fica como se fosse uma flor aqui. Aí pra dar a cara da laranja, o que eu vou fazer? Eu vou envolver essa flor aqui, de novo com o beijinho, porque é mais um pedaço como se fosse a massa da laranja. Então eu vou dar um pinguinho de cola em cada partezinha aqui, ó, tá? Pra não soltar depois. Então, um pinguinho de cola em cada pétala aqui. Escolho uma, seguro aqui, ó. Seguro aqui. Deixo a cola pegar, né? Senão ela solta. E aí eu vou circular essa flor aqui, ó. Tá? Depois que eu envolvi, eu dou uma puxadinha aqui, ó, pra ela encontrar bem. E vou envolver aqui, ó, tá? Essa flor. Uma espécie de mandala também, é o princípio de uma mandala. Se fosse desenvolver uma mandala, eu poderia começar assim também, mas nesse caso aqui é uma laranjinha. Aqui, ó, tá? Acho que mais uma tirinha, né? Porque senão vai ficar muito fininho esse bege, então mais uma tirinha bege. Vai ficar uma massinha um pouquinho maior. Aí é só na pontinha, eu nem preciso pôr por toda a extensão não, que aí ela não vai soltar mais. Então só pressiono aqui o comecinho, um pouquinho mais de cola. E muita gente me pergunta essas peças que não vão na moldura, porque os quadros têm a moldura para proteger, né? Então é tranquilo. Mas aí essas peças soltas assim, como é que faz para impermeabilizar? Porque aí depois, né, pode empoeirar, pode... se você for aplicar numa caixinha de MDF, por exemplo, e aí vai ficar exposta. Aí o que eu faço? Sempre uma camada de cola branca e depois uma camada de verniz spray fosco, assim. Isso já vai dar uma impermeabilizada que depois você pode limpar com um pincelzinho, assim. Tem uma durabilidade bem grande, assim. É uma peça que dura bastante tempo. Porque é tão elaborada, tão bem feitinha, falar, aí vai estragar, né, sujando. Então, com essa impermeabilizada, dura bastante tempo, é bem tranquilo. Então, aqui, ó, envolvi. E agora eu venho com a laranja, que é como se fosse a casca da laranja. Então, mais 2 tirinhas laranjas, que eu também vou contornar aqui. Cola no comecinho. Dou sempre uma pressionadinha aqui, ó, pra pegar a cola. Vou até passar a unha aqui, assim, pra pegar bem. E vou contornar aqui. Também 2 para aparecer, né, bem o laranja aqui. Como se fosse a casca da laranja, quando eu parti a laranja em fatias. E mais uma laranja. Sempre dar essa pressionadinha no começo, para não escapar. Envolve aqui todo o círculo. A cola até, além de impermeabilizar, fixa, né? Então a pecinha aqui tá sem, mas se você passar uma camada de cola com pincel, depois a peça fica bem durinha, dá até pra você fazer imã de geladeira, brinco. Então a peça fica mais enrijecida, assim, bem firme, e aí o verniz vem para completar essa impermeabilização. É bem legal. Então aqui já tá com cara, mas para não ficar esse buraco, eu não tenho buraco, né? Você corta a laranja, ela é toda cheinha, assim. Então o que eu fiz? Aí eu cortei uma tirinha em 8 partezinhas aqui.
aqui. Pedacinho bem pequenininho mesmo, ó. Pode cortar. Vou enrolar. E vou fazer como se fosse um mini triângulo aqui, porque se eu olhar o vãozinho aqui, ó, não é uma espécie de... Dá pra ver aqui, ó, como se fosse o buraquinho, fosse um triângulozinho, né? Então eu vou fazer um mini triângulozinho e completar esse buraquinho, esse vãozinho aqui. Então eu só aperto aqui, ó. E aqui tá um pouquinho maior, dá pra ver melhor. Então eu faço um mini triângulozinho, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma colinha aqui nas laterais aqui do vãozinho e vou colocar esses mini triângulos aqui pra preencher, ó, tá? Vou até colocar sem cola aqui só pra vocês verem ele colocadinho, mas o ideal é prender com a cola pra depois não escapar, tá? E vou enchendo esses vãozinhos aqui, esses buraquinhos com esses mini triângulos pra completar a fatia da laranja aqui. Então, aqui são 8, tá? O mesmo tanto de pétalas é o tanto dos vãozinhos aqui entre elas. Mais uma. Mais uma. Então aqui, ó, completa a laranjinha, super bonitinha. Então, como eu falei, dá pra ser usado de outras formas, aplicar, fazer imã de geladeira, outras ideias. Mas aí, essa sugestão aqui de hoje é uma guirlanda. Aí, o que que eu fiz? Fiz a mesma coisa, só que numa escala menor, tudo com metade, tudo que eu usei uma tirinha aqui, eu vou usar meia aqui pro limãozinho. Num tom de verde clarinho, a massa da mesma cor, porque o limão também tem uma massinha, a casca verdinha aqui, então a laranja, o limão. E aí, pra completar, eu fiz umas florzinhas. Florzinha não tem segredo, é só um rolinho fechadinho para as pétalas e um rolinho bem apertadinho pro miolo, tá? Então aqui eu enrolo uma tirinha inteira, enrolo bem apertadinho, não vou soltar, não vou moldar, não vou fazer nada, é só um rolinho apertadinho que eu vou fechar aqui, ó, tá? Fiz 5 dessas, mais uma um pouquinho menor pro miolo e formei a florzinha aqui, tá? Não tem segredo, acho que a gente até já fez aqui em outras aulas, só voltar lá que vocês vão achar. Tem outras sugestões de flores, tem várias aulas legais. Fiz a mesma coisa com uma laranjinha, então pus mais 2 florzinhas aqui, ó, pra dar uma incrementada na guirlanda. E a gente vai fazer uma folhinha aqui. Folhinha também não tem segredo, uma tirinha verde, só que aí eu vou soltar. A pétalazinha das florzinhas foi um rolinho fechadinho, a folhinha eu vou soltar e dar o formatinho de folha. Eu soltei, vou passar cola na pontinha, e aí eu dou uma beliscadinha do lado e de outro e faço uma folhinha, tá? Que depois eu vou pôr aqui na florzinha aqui, assim, certo? Que foi o que eu fiz aqui, ó, 2 folhinhas pra aplicar no bastidor, que isso aqui é um bastidor, aquele bastidor de bordados, né, que a gente usa, que aí já serve de moldurinha aqui da guirlanda, para só pendurar num preguinho, super tranquilo. Pra aplicar as pecinhas no bastidor, cola branca também, só tem que ter um pouquinho mais de paciência, né, pra ela demora um pouquinho mais pra colar, mas é cola branca também, mesma coisa, tá? Aí uma outra florzinha aqui, que é uma outra variaçãozinha. Então o que que eu fiz? Um branquinho aqui. Vou enrolar. E aí vou dar uma soltadinha. A outra eu fiz com a pétala só com o rolinho apertadinho. Essa daqui eu vou dar uma leve soltadinha pra ficar uma gotinha bem gordinha, tá? Então aqui, ó, uma leve soltadinha. Pode até soltar aqui no gabarito, porque são 6 pétalas, então pra ficar iguais você pode medir aqui, tá? Tiro, colo aqui e vou dar um formato de gotinha. Aqui eu usei 6 gotinhas dessa e pro miolinho, pra dar um diferencialzinho aqui, ó, eu vou fazer uma coisinha diferente. Então eu vou cortar uma tirinha
ao meio, mas no comprimento aqui, porque eu quero o miolinho mais baixinho, assim. Se eu usasse a tirinha nessa largura aqui mesmo, ia ficar muito pra cima, aqui muito altinha. Então o que que eu fiz? Eu cortei essa tirinha ao meio, ela vai ficar bem estreitinha aqui, ó, no sentido do comprimento, até o final. Só metade, que a gente vai usar só metade, tá? Mas aí você pode cortar inteira. E aí eu vou frisar essa tirinha cortadinha aqui, tá? Frisador, não tem segredo, você só põe a tirinha aqui no comecinho e gira, tá? Gira, ele sai todo onduladinho do outro lado. Muito bonitinho isso aqui. Toda vez que eu levo nas aulas, o pessoal se apaixona pelo frisadinho, porque é muito fofo. E aí as crianças já começam a inventar e falam que é o cabelinho da bonequinha, que é a aula para criança, é muito legal. Aí eu vou enrolar e o miolinho da florzinha vai dar esse efeito aqui, ó, diferente, mais bonitinho aqui, tá? A folhinha, a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa dessa folha aqui, só que eu frisei a tirinha, então ela também me dá esse efeito diferente aqui, ó, tá? Aí apliquei, aí é sempre legal estudar, né, a forma de aplicação. Então aqui você vai, eu coloquei a laranja, o limão, as florzinhas, aqui eu sobrepus uma, né, as duas ficaram no bastidor e a outra eu pus por baixo, poderia pôr por cima, amarrar uma fita, e aí é a sua criatividade, assim. É sempre legal misturar as cores, né, dar uma estudada na paleta de cores antes de começar o projeto, no que você já tem lá, onde vai ficar a peça de decoração. E aí cada variação dessa, de cores, de alturas, vai dando um efeito mais bonito e vai incrementando o seu trabalho de quilling. Então hoje essa sugestão para cozinha, num bastidorzinho aqui, uma guirlandinha super fofa. Eu poderia fazer uma de Páscoa com coelhinho, que eu ensinei em outra aula. Poderia fazer uma no Natal, com flores de Natal. Então mais uma ideia de decoração com quilling, hoje essa guirlandinha aqui para cozinha, tá? Obrigada, espero que vocês tenham gostado, curtam lá, se inscrevam e fiquem de olho nas próximas aulas. Obrigada!